Boa tarde. Ele escolheu ficar assim hoje. Há cumplicidade, mas ele tem autonomia, meu cabelo. Eu sempre falei, sempre vou falar sobre isso. E o que eu digo, ele é como a capa do Doutor Estranho. Em vida própria, a gente entra em acordo, conforme as finalidades. Mas ele sempre deixa claro, tá, beleza, colaboro, mas é meu toque próprio. Quando eu morrer, eu acho que eu tenho que enterrar o cabelo em separado, né? Eu vou morrer, vou ser enterrado carequinha e o cabelo em separado, porque, sei lá, ou então vou passo meu cabelo pra você e ele cuida dele. Ele é como se fosse um animal de estimação que eu tenho que me despedir e você vai cuidar dele. Bem, mas o assunto não é meu cabelo. Nos primórdios do Enem, eu fiquei em segundo lugar no Mato Grosso do Sul, no enquadramento ali, né, na colocação pelo ProUni em administração. Cheguei a quase me matricular. Fui lá, era ali na faculdade do Pedrão, cheguei lá, cara, eram 2 folhas de burocracia, né? Uma linha, isso, aquelas coisas que dão a impressão que tal você passou, mas você não vai conseguir se matricular, né? Ganhou, mas não vai levar. Nossa, assim, hediondo, né? E eu tive dificuldade, considero até esclarecido, assim, para buscar documentação, as coisas. Imagina a pessoa mais simples do que eu passasse. Eu não lembro, tipo de pessoa ficou em primeiro lugar, mas eu fiquei em segundo. E o que é aí a coisa mais específica que eu quero falar? Ocorre que eu não estudei. Verdade, eu não li um livro. Foi o conhecimento adquirido passado. Coisas de exatas e biológicas, eu fui lá, uma letra só, C até o final. Então o que pesou na época, a hermenêutica estava em alta no Enem. Foi aquele Enem bastante de interpretação, eu não sei como é que está agora. Fiquei em segundo no estado, sem estudar, uma só. Então assim, o peso da leitura. E o peso da leitura, ele é bastante interessante. Ele interfere. E aí, em literatura não é assim, eu vou ler aquilo que vai cair no Enem, ali, ver ali o edital e tal. Não, literatura geral, Pequeno Príncipe, Homem-Aranha, Homem de Ferro, e aí leio um eco, falando eco, é isso que eu vi. Não o romanesco dele, mas sim ele falando o que tem importância com isso aqui. É nesse livro, bastante conhecido dos acadêmicos, se não é dos professores, né, acadêmicos, de alunos acadêmicos, se não é conhecido, é estranho, né, principalmente de humanas. Deveria ser. Tá? Vamos colocar aqui mais. Como se faz uma tese, na metodologia. Aqui, ó, onde eu vou, lá no final do livro, claro que tem que ler o livro. Lá no final, conclusões. E o que eu encontro ali? Né? A frase maravilhosa, ela é relacionada ao Palmeiras, Umberto Eco, italiano, mas não é assim consciente, eu acho. Ele fala o seguinte: gostaria de concluir com 2 observações, o como se fazer uma tese. Fazer uma tese significa divertir-se. E a tese é como porco. Nada se desperdiça. Nós conhecemos isso mais uma vaca, né? Por causa do Monteiro Lobato, não sei se é dele ou alguma tradução, que ele fala que da vaca só a única coisa que escapa é o berro. O restante tudo se aproveita. Mas o Humberto Eco usou o porco. A tese como porco. Nada se desperdiça. Ainda mais na Itália, onde Mário Puzo, escritor de O Poderoso Chefão, justamente eu acho nesse livro,
quando o Michael vai lá pro exílio obrigado, senão vão passar bala nele, ele diz, quando vão oferecer, não, é em O Siciliano, é outro livro, não, em O Siciliano, o livro. O cara vai visitar lá um professor da faculdade para pedir em favor de um, não sei se do sobrinho, do neto, e fala, eu trouxe aqui uma cesta e tá cheia dos bons frutos italianos, entre eles as olivas, né, a azeitona, e lá ele fala, tava desperdiçando, é lógico, trouxe, né, vou passar para a pessoa especial. E aí o Mário Puzo escreve assim, como se na Itália, principalmente no sul, região mais pobre da Itália, se desperdiçasse uma só oliva. Que uma oliva caísse no chão antes de uma mão entrar embaixo. É isso que ele fala. Uma oliva caía antes que uma mão entre embaixo. Prossegue Umberto Eco dizendo o seguinte. Ele fala que o prazo mínimo para você fazer um trabalho são 6 meses. E ele fala, né, que aí entra lá no início que eu falei do Enem, paciente para ONU, ele fala, tive de supor um leitor totalmente desprovido de tudo, mas cada um de vocês, lendo algum livro, já se apossou de muitas das técnicas de que se falou, né? E meu livro serviu, não obstante, né, porém, entretanto, para recordar todas elas, para se trazer à luz da consciência aquilo que muitos de vocês já haviam absorvido sem se dar conta disso. Ele faz uma metáfora. Mesmo o motorista, quando começa a refletir sobre seus próprios gestos, se dá conta de ser uma máquina prodigiosa que, em frações de segundo, toma decisões de importância vital, sem se permitir qualquer erro. No entanto, quase todo mundo sabe dirigir um automóvel. E o número razoável de pessoas que morrem de acidentes na estrada nos diz que a grande maioria consegue sair viva. E aí ele fala, abre um outro parágrafo dizendo, o importante é fazer as coisas com gosto, né? Escolher do tema, alguma coisa que você gosta mesmo, né? E dedicar em um período curto é aquilo lá, esquece o resto. As pessoas têm que entender em tua volta, namorado, esposo, noivo, nada, esposo próximo, que costumam não entender. Não, é isso aí, você está estudando, mas nem é isso, né? Você tem que deixar muito claro que você fica usando um outro autor, Maurice Blanchot. Na verdade, o Hilke, quando escreve uma amiga, fala, estou como o caroço no abacate. É assim que se trabalha, né? Um artigo, hoje se fala muito artigo por causa das revistas. E se escolher um tema que interessa e dedicar realmente a tese, o período mesmo curto que lhe foi prefixado. Ele fala no mínimo 6 meses, né? E a tese pode ser vivida como um jogo, como uma aposta, como uma caça ao tesouro, né? Em você resolver uma charada, em você resolver uma caça textual, né? Achar aquilo e discutir com autores. O autor se nega nisso, então ele fala da leitura repetida, você tem que ler novamente, e aí nós vamos lá em Aristóteles, quando fala da arte. A arte exige criatividade, exige insistência para haver qualidade, então você tem que repetir, né? Há um número finito de lances, mas a busca às vezes é bastante exaustiva, você tem que insistir procurando ter prazer nisso, né? O autor não vai entregar, ele falando, então, o autor não vai entregar o segredo assim fácil, você tem que assediar, interrogar com delicadeza, né? E fazer com que ele diga aquilo que não quer dizer. É isso, hoje.